A esposa CEO, ao saber que seu luar branco está prestes a voltar ao país, não hesita em pedir que você use atalhos para manter a castidade para seu luar branco. Você não tem objeções a isso. Afinal, você é apenas um substituto. Ser usado e jogado fora é normal. Mas, quando você está prestes a partir livremente, percebe de repente que o olhar da esposa CEO para você está ficando cada vez mais estranho. Neste momento, no saguão do aeroporto de Jianshen, Liu Huyan está parada no saguão de desembarque com uma expressão impaciente. Se fosse antes, ela estaria ansiosa para ver Xiao Xuxin. Afinal, ele é o luar branco em suas memórias. Mas agora, ela se sente como uma esposa adúltera encontrando secretamente seu amante. Embora ela já tenha contado isso para você, o substituto, ela não consegue reprimir o pânico em seu coração. Nesse momento, um homem com uma expressão ligeiramente pálida sai da saída do aeroporto. No momento em que viu Liu Huyan, ele estendeu os braços. Yan, estou de volta. Dizendo isso, ele fecha os olhos, esperando que Liu Huyan se jogue automaticamente em seus braços. Mas, para sua surpresa, Liu Huyan apenas ficou parada no lugar. Não tinha intenção de avançar. Na verdade, no momento em que ouviu a voz de Xiao Xuxin, Liu Huyan ficou muito feliz. Mas, ao ver o rosto pálido de Xiao Xuxin, as palavras que você disse surgiram involuntariamente na mente de Liu Huyan. A fraqueza de um homem geralmente está escrita em seu rosto. Rosto pálido, boca seca, cabelo fraco. E a causa fundamental da fraqueza é por causa de muitas mulheres. Liu Huyan apenas ficou parada friamente no lugar e deu as boas-vindas com uma frase. Não se via nem um pouco de emoção em seu rosto, pessoal. Os comentários de robôs finalmente foram desativados. Antes, ao abrir a seção de comentários, havia muitos e muitos emojis inundando a tela. Agora a seção de comentários está tão limpa. Antes, pressionar e segurar apareciam 3 emojis. Agora finalmente foi desativado. Antes, por causa desses comentários de robôs, eu não conseguia ver as mensagens de texto de vocês. Agora, pessoal, quais são seus pensamentos? Postem na seção de comentários. Desejo que vocês comam muito e não engordem. O amor está sempre presente. Zhen Wen começou. Xiao Xuxin, com os braços abertos em forma de T, congelou instantaneamente no lugar. Depois de ficar atordoado por 2 segundos e meio, Xiao Xuxin, ao voltar a si, sorriu sem graça. Velhos amigos voltaram. Yan, você não vai me dar um abraço? Esqueça o abraço. Tenho medo que as pessoas interpretem mal. Vamos, o carro está lá fora. Depois de dizer isso, Liu Huyan não esperou que Xiao Xuxin reagisse. Ela se virou e foi direto para o estacionamento. No entanto, no momento em que Liu Huyan se virou, um olhar sombrio brilhou nos olhos de Xiao Xuxin. Em seguida, ele rapidamente o alcançou. Depois de entrar no carro, Xiao Xuxin não podia esperar para se aproximar de Liu Huyan. Yan, vamos jantar juntos à noite? Não, eu tenho um compromisso à noite. Da próxima vez. Neste momento, o filtro de luar branco de Liu Huyan para Xiao Xuxin está se estilhaçando rapidamente. Ela está até um pouco preguiçosa para prestar atenção nele. Qing Yao, a assistente enviada pela família Fu, não pôde deixar de sorrir secretamente, com um bobo como o irmão Mu por perto. Quem mais se lembraria de você? Um substituto. É difícil ser um substituto para comer. A rejeição de Liu Huyan veio muito rápido, deixando Xiao Xuxin sem reação por um momento. Mas Xiao Xuxin também sabia que isso não podia ser apressado, então ele mudou de assunto com um sorriso. Yan, você nem imagina o quão miserável eu estava nos Estados Unidos. Agora estou cheio de doenças. Só pude voltar por causa disso. Embora esta tenha sido uma frase sem pé nem cabeça de Xiao Xuxin, fez com que o filtro quase quebrado de Liu Huyan colasse novamente. Então ela olhou para Xiao Xuxin com alguma preocupação. Xuxin, o que aconteceu? Você quer ir ao hospital para um exame? Xiao Xuxin viu a atitude de Liu Huyan suavizar repentinamente. Não pude deixar de ficar secretamente feliz, então olhei para mim mesmo no espelho retrovisor sem fazer barulho. Xiao Xuxin percebeu então que Liu Huyan não era mais a garota ingênua de antigamente. Provavelmente porque ele se exercitou demais com várias pessoas antes de voltar para a China. Seu rosto estava tão ruim que a fez suspeitar. Não precisa, Yan. Meu problema não é grande, então não vou atrasar seu tempo. Xiao Xuxin respondeu com calma forçada. Não, temos que ir Tio Wang. Vá ao hospital afiliado ao grupo. Liu Huyan não se importa com isso. Seu luar branco está doente, ela tem que acompanhá-lo para ver.
Depois de chegar ao hospital particular, Liu Huyan estava um pouco ansiosa, não porque Xiao Xuxin estivesse doente, mas porque estava quase noite. Ela estava com medo de voltar tarde e você não esperaria que ela jantasse junto. Xiao Xuxin viu com o canto do olho a expressão ansiosa no rosto de Liu Huyan e ficou secretamente satisfeito em seu coração. Como esperado, ela ainda é a mulher sem cérebro de antes. Apenas uma frase casual minha a deixou tão ansiosa. Mas justo quando Xiao Xuxin entrou para fazer um check-up completo e Liu Huyan estava esperando na porta. Você apareceu de repente na visão de Liu Huyan e Qing Yao. Irmão Mu. Senhor Mu. Ouvindo duas vozes familiares, você virou a cabeça e olhou. Não é Liu Huyan que foi buscar o luar branco? Você se aproximou curiosamente e perguntou sem rodeios, com um rosto sério. O que foi? Aquele Xiao Xuxin está doente? Lamentando e pedindo para você levá-lo para consultar um médico? Parece que sim. Irmão Mu, como você sabia? Ao ouvir isso, você olhou para Liu Huyan com uma expressão estranha e zombeteira. Não é nada. Quer que eu espere por você? Se não quiser, eu vou voltar primeiro e preparar o jantar para você. Espere por mim. Vamos voltar juntos daqui a pouco. Liu Huyan percebeu claramente que você parecia ter algo a dizer, mas não sabia por que estava segurando. Justo neste momento, a porta da sala de exame se abriu lentamente, e um médico ajudou um Xiao Xuxin fraco a sair. Quem é um familiar do paciente? Liu Huyan ouviu isso e rapidamente se aproximou. Eu sou amigo dele. Doutor, o que aconteceu com ele? O paciente tem problemas cardíacos. É um tipo de doença cardíaca. Não pode ser estimulado. Tem que ficar no hospital para observação. Xiao Xuxin estava muito satisfeito com essa manobra de subornar o médico. Neste momento, ele mal podia esperar para ver a intercessão no rosto de Liu Huyan. Com certeza, a expressão de Liu Huyan ficou um pouco feia. Justamente quando Xiao Xuxin pensou que Liu Huyan ficaria para cuidar dela, ele descobriu que Liu Huyan rapidamente pegou seu celular. Discou um número. Querido, o coração do seu irmão está doente. Venha ao hospital para cuidar dele. Xiao Xuxin ficou atordoado ao ouvir o endereço de Liu Huyan. O roteiro está errado. Não deveria ser Liu Huyan cuidando de mim pessoalmente? Por que me substituir pela minha irmã para cuidar de mim? Espere, quem é esse homem? O olhar de Xiao Xuxin apenas varreu você, e o olhar de você assistindo ao show também caiu em seus olhos. Mas ela não é tola e naturalmente não vai falar precipitadamente para ofender ninguém. Então, um sorriso apareceu em seu rosto pálido. Este é. Liu Huyan perguntou ativamente sobre sua identidade quando viu Xiao Xuxin, com a testa ligeiramente franzida. Embora ela não tenha entendido o significado de suas palavras, ela estava um pouco insatisfeita com a risada de Qing Yao. Do que você está rindo? O que há para rir? Qing Yao estremeceu em seu coração quando Liu Huyan gritou. Abaixou a cabeça rapidamente. Desculpe, presidente Liu. Eu não fiz de propósito. Sob sua tutela recente, Liu Huyan não se irritava há muito tempo. Isso a fez quase esquecer a aparência cruel de Liu Huyan antes. Vendo isso, você disse sem palavras. Ok, por que você está sendo cruel com Xiao Qing? Você ainda vai para casa ou não? Se você não voltar, eu vou voltar primeiro e preparar o jantar para você. Originalmente ouvindo o pedido de desculpas de Qing Yao, Liu Huyan, que queria continuar repreendendo, teve seus pensamentos interrompidos por você. Voltar, voltar, voltar. Nós vamos embora agora. O pequeno canalha deixado de lado. Vendo esta cena, suas pupilas não puderam deixar de encolher. Olhando para sua figura se aproximando gradualmente, um brilho feroz brilhou em seus olhos. E, bem no momento em que você estava prestes a passar por ela, ela caiu no chão com um estrondo, bem aos seus pés. Em seguida, ela se deitou no chão, fingindo uma expressão de ignorância. Por que você me derrubou? Será que eu e ela não prestamos para nada? Você viu a zombaria silenciosa dela e pisou diretamente na mão do canalha apoiada no chão. Então você caminhou em direção a Liu Huyan. O canalha ficou imediatamente atordoado. Na mão que o apoiava no chão, ele então caminhou em direção a Liu Huyan. O pirralho ficou imediatamente pasmo. Em seguida, um grito miserável. Yan Yan, dói muito. Este irmão não fez de propósito. Não o culpe. Você está caminhando em direção a Liu Huyan. Seus passos pararam abruptamente, então você apontou para a câmera de segurança acima. Você está querendo. Aqui tem câmera de segurança. Se quer tentar um golpe, não pode encontrar um beco sem saída sem câmera.
Essa cena aconteceu tão rápido que Liu Huyan e Qin Diao nem perceberam como o canalha caiu. Mas Liu Huyan, que conhece sua índole, acreditou em você sem hesitar. Ela olhou para o canalha no chão com um olhar complexo. Canalha, como eu não percebi antes que você gostava tanto de atuar? O tom desapontado de Liu Huyan é como uma faca cravada no coração do canalha. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Você viu o canalha. Não teve mais a intenção de continuar a agir, então continuou caminhando para fora do hospital. Vamos. Deixe este jovem mestre pensar bem sozinho. Liu Huyan não olhou mais para o canalha, mas imediatamente começou a seguir você. O canalha deitado no chão fingindo fragilidade. Então você estendeu as mãos e abraçou Liu Huyan. Você riu alegremente. Querida esposa, seus pés nobres não são adequados para caminhar. Deixe Xiao Muzi servi-la. Então, sob o olhar do motorista Tio Wang e da assistente Qin Yao, você abraçou Liu Huyan e caminhou para a vila. Chegando à sala da vila, você colocou Liu Huyan no sofá e começou a despi-la. Em pouco tempo, Liu Huyan estava deitada no sofá vestindo um pijama folgado. Então ela acenou para você. Xiao Muzi. Esta imperatriz quer comer carne. E ajude esta imperatriz a tirar o pijama. Você então imitou as ações que viu na televisão. Você respondeu falsamente no ar. E enquanto você ia para a cozinha cozinhar, Liu Huyan, deitada no sofá. De repente, uma ideia extremamente estranha surgiu em seu coração. Como devo confessar a Mujie mais tarde? Eu me entreguei completamente. Que tal tentar o jogo da confissão novamente esta noite? Eu não acredito. O que mais posso perder com esta confissão? Logo, sob sua operação, um banquete suntuoso foi exibido na frente de Liu Huyan. Sua Alteza, o jantar está pronto. Este humilde servo a levará para comer. Ao ouvir que você vai começar a fazer travessuras, um pensamento estranho surge de repente no coração de Liu Huyan. Seus olhos brilham. Xiao Muzi, você diz, se o imperador descobrir sobre mim e você, ele não ficaria furioso? Ao ouvir isso, enquanto você ainda está segurando Liu Huyan, seu rosto escurece. Tudo bem, tudo bem. Essa Liu Huyan quer brincar assim, né? Em seguida, suas mãos que seguram Liu Huyan hesitam. Sua Alteza, você está pensando demais. Você não acha que isso é ainda mais emocionante? Liu Huyan de repente sente uma coceira no coração com sua resposta. Instantaneamente, um sentimento de caso extraconjugal surge em seu coração. Depois de jantar, você rapidamente entra no banheiro para encher a banheira. Ao ouvir o som da água vindo do banheiro, Liu Huyan está um pouco confusa. Ela ainda nem começou a conversa franca. Como é que hoje já estamos indo direto ao ponto? Mas, apesar da confusão, sob a influência do som da água, Liu Huyan naturalmente entra no banheiro. 3 horas depois, quando você sai do banheiro segurando Liu Huyan novamente, Liu Huyan tem apenas um pensamento em sua mente. Arrependimento. Arrependimento sem fim. Por que ela quis ser tão franca? A conversa franca é realmente necessária? Não vou mais brincar de conversa franca no futuro. Na manhã seguinte, Liu Huyan, ao acordar, vê as roupas colocadas no criado mudo e sorri involuntariamente. Desde que você se mudou para cá há 1 ano, ela sente que sua vida se tornou muito mais bela. O que ela não consegue entender é que sempre que ela tem uma conversa franca, ela mesma acaba perdendo algo. Na primeira vez, ela passou vergonha. Na segunda vez, ela foi vista por completo. Na terceira vez, ela foi praticamente forçada por aquele grande bruto. Todo mês, ela toma banho. Na quarta vez, sua retaguarda foi perdida. Na quinta vez, nem mesmo sua frente foi protegida. Na sexta vez, foram 3 horas para começar, e seus ossos quase se desfizeram. Ao pensar nessas conversas francas, Liu Hui instantaneamente fica irritada. Não, ela tem que ser franca mais uma vez esta noite. Ela definitivamente precisa contar tudo sobre o pequeno animal para Mujie. Justamente neste momento, você de repente abre a porta e entra. Sua Alteza, a comida está pronta. Este humilde servo a levará para baixo. Dizendo isso, você pega Liu Huyan nos braços e a leva para baixo. Depois de almoçar, Liu Huyan diz enquanto calça os sapatos. Xiao Muzi, não precisa fazer o jantar hoje. Mais tarde, eu vou te buscar. Vamos participar da festa de aniversário de Chun Chun. Ao ouvir isso, você sorri e acena com a cabeça. Tudo bem. Sua Alteza, eu vou esperar em casa para você me buscar. E depois que Liu Huyan sai, você olha para o calendário pendurado na parede. Você percebe que restam apenas 3 dias.
O tempo passa muito rápido e já são 5 da tarde. Este é Liu Huyan de repente empurrando a porta da vila. Você, que estava sentado no sofá meio adormecido, endireitou-se rapidamente ao ouvir o som. Senhorita, você voltou tão cedo. Liu Huyan se alongou ao ver a cena. A culpa é sua. Depois de 3 horas de agitação ontem à noite, esta serva não teve energia o dia todo. Diga-me, como você vai compensar esta serva? Ao ouvir isso, você riu levemente. Que tal? À noite, Xiao Muzi serve a senhorita mais algumas vezes para repor a glicose. O rosto de Liu Huyan corou instantaneamente. Ok, arrume-se rápido e prepare-se para sair. Chun Chun já me ligou várias vezes. Sim, senhorita. Enquanto falava, você correu para o quarto para trocar de roupa. Meia hora depois, o Maibach parou lentamente em frente a um clube de negócios real. Depois de sair do carro, você olhou para a placa e não pôde deixar de concordar com a cabeça. Este lugar é muito consistente com a minha persona. Eu gosto. Liu Huyan, que estava se preparando para sair do carro atrás, olhou para você curiosamente ao ouvir isso. Xiao Muzi, por que você parece tão feliz? O que é tão consistente com a sua persona? Ao ouvir o chamado, você correu para o lado do carro. Senhorita, não é nada. Que escorregadio, desculpe. As ações íntimas de vocês dois atraíram instantaneamente muita atenção. E Zuan Shun, como a estrela de aniversário, também se apressou para cumprimentá-lo e convidou você e Liu Huyan para se sentarem. Mas assim que se sentou, você viu que havia um copo de vinho colocado na frente de você e Liu Huyan. Então você empurrou diretamente o vinho na frente de Liu Huyan. Em seguida, pegou um copo vazio ao lado e serviu um copo de água quente. Minha querida esposa, faltam 2 dias para você ficar sóbria. Você não é adequado para beber agora, então use água em vez de vinho. No fundo dos olhos de Liu Huyan, um traço de felicidade apareceu instantaneamente e ela sentiu levemente. Zuan Shun, ao lado, apenas sentiu uma onda repentina de comida para cachorro. Enfiado à força em sua boca, ele se esqueceu de que era o protagonista hoje. Mas neste momento, uma voz inoportuna veio. Oh, Yan não disse nada, então você está tão ansioso para tomar decisões por Yan. Assim que as palavras caíram, Xiao Xuxin puxou sua irmã, Xiao Qiai, e entrou pela porta. Ao ouvir isso, Liu Huyan olhou para Xiao Xuxin protetoramente, mas esse Xiao Xuxin parecia estar faltando um tom de dó maior. O olhar de Liu Huyan foi interpretado por ele como consentimento, e ele sorriu presunçosamente por um momento. Então ele caminhou até você com um ar despreocupado. Pirralho, este não é o seu lugar. Vaza daqui. Que audácia desse moleque, agindo como se fosse o dono do lugar. Instantaneamente, Qing Yao, que estava ao lado, não aguentou mais. Seu pirralho, o que você quer dizer? Eu te convidei para minha festa de aniversário? Você veio sem ser convidado e ainda age com tanta arrogância. Wenyan, levante-se depressa. Ah, senhorita Zuan. Este senhor Xiao está um pouco perturbado. Provavelmente comeu óleo de esgoto. Por favor, tenha paciência. O pirralho ficou furioso na hora, apontando para você com raiva. O que você disse? Você sabe quem é meu pai? Você zombou imediatamente. Como assim? Você nem conhece seu pai? Que criança lamentável. O pirralho ficou tão furioso que estava prestes a explodir, apontando para você para começar a reclamar, mas você não lhe deu a chance de explicar. Hehe, o famoso jovem mestre da família Xiao realmente não conhece seu próprio pai. Que coisa estranha. Isso acontece todo ano, mas este ano é especialmente frequente. Parece que a família Xiao está prestes a acabar. A adorável garotinha ao lado também ficou estupefata. Ela não esperava que seu irmão pudesse se envergonhar tanto entre os herdeiros de 2ª geração em Jianshen. Então, ele apontou para o nariz do pirralho e o repreendeu. Seu pirralho, volte para casa e fique lá, ou eu vou congelar seus cartões imediatamente. A expressão do pirralho mudou instantaneamente. Ele não esperava que sua irmã não o ajudasse, em vez disso, o apunhalasse pelas costas. E justamente quando o pirralho estava perdido, você falou novamente, senhorita Xiao, cuidado, cuidado. Seu irmão tem problemas cardíacos, sabe? Ele pode desmaiar de raiva a qualquer momento. Ao ouvir suas palavras, os olhos do pirralho brilharam instantaneamente, e ele cobriu o coração, cambaleando em direção a Liu Huyan. Mas você já havia previsto esse truque. No momento em que ele caiu, você o chutou com força. O pirralho ficou furioso na hora. Ele se esqueceu de repente que estava fingindo um ataque cardíaco e pulou, apontando para você e gritando.
Você se atreve a me chutar? Você sabe quem é meu pai? Como ousa me chutar? Enquanto dizia isso, ele fez uma pose desesperada, prestes a correr em sua direção, mas Liu Huyan de repente o interrompeu friamente. Chega, Xiao Xuxin. Que desperdício ter ido te buscar no aeroporto ontem. Se soubesse que você era assim, eu não me incomodaria em te ignorar, mesmo que você morresse no exterior. O pirralho olhou para os olhos frios de Liu Huyan e de repente se sentiu como um balão murcho. A pessoa inteira desabou no chão. Vendo isso, você rapidamente se adiantou para confortar Liu Huyan. Querida esposa, não fique brava, não fique brava. Vamos sorrir. Não deixe que um defeito afete seu humor. Ao ouvir a palavra defeito, o rosto originalmente frio de Liu Huyan instantaneamente se desfez. Que raiva de você! Você não viu o que eu estava falando? Você só sabe me fazer rir, seu pedaço de madeira. Você é realmente muito malvado. O olhar perplexo ao lado congelou no lugar. Essa é mesmo a secretária gélida que eu conheço? Ela realmente tem esse lado. E a pequena besta caída no chão estava cheia de ressentimento. Ele pegou diretamente a chaleira de água quente ao lado e a jogou na direção de Liu Huyan. Justamente quando todos pensaram que Liu Huyan seria atingida pela chaleira quente, você apareceu diretamente atrás de Liu Huyan. Abraçando-a firmemente, a chaleira de água quente caiu com um estrondo. A água fervente escaldou você por todo o corpo. A sensação de queimação fez você respirar fundo, mas você ainda suportou a dor e continuou a zombar de Liu Huyan. Minha querida esposa, Xiao Muzi protegeu você, só dói um pouco. Liu Huyan olhou para você, que estava coberto de vapor, e entrou em pânico imediatamente. Irmão Mu, você está bem? Dói? Não é um grande problema. Mas se minha querida esposa pudesse chamar o 120 para Xiao Muzi, seria ainda melhor. Zuan Kun também pediu apressadamente ao garçom para procurar um médico. Afinal, existem médicos nesses clubes. Pelo contrário, a pequena besta sentada no chão parecia ter medo de que os outros não o encontrassem. Começou a zombar de você. Garoto, você viu? Este é o resultado de ofender minha pequena besta. Você me... Ele não terminou de falar, quando ouviu a voz extremamente fria de Liu Huyan. Pequena besta, isso não acabou. Se a família Xiao não me der uma explicação, então a família Xiao de Jianshen não precisa existir. O pequeno amor também foi. Chocado com a ação do seu irmão bobo, ele rapidamente pegou seu celular e fez uma ligação. Pai. Seu bom filho irritou a irmã Yan. A irmã Yan disse que se você não der uma explicação, ela vai falir a família Xiao. Você decide. Eu não sei o que foi dito do outro lado da linha. O pequeno amor desligou o telefone desanimado. Nesse momento, o médico também chegou. Depois de cuidar de seus ferimentos, ele disse, basicamente não há problema agora, é só que a pele não será muito bonita depois. Vá ao hospital para consertar mais tarde. Depois de ouvir que você estava realmente bem, Liu Huyan ignorou a reação de todos os presentes. Ela se jogou diretamente em seus braços e começou a chorar alto. Você me assustou, irmão Mu. Eu quase pensei que você... Mas antes que Liu Huyan pudesse terminar de falar, você rapidamente cobriu o choro de Liu Huyan com a mão. Com medo de que se ela continuasse falando assim, ele realmente se perderia. Justamente nesse momento, o acompanhante de alguém de repente gritou, pequena besta, onde você está indo? Depois que Liu Huyan ouviu o nome da pequena besta, seus olhos de repente ficaram frios. Pequena besta. Desta vez, se eu não te mandar operar uma máquina de costura, meu sobrenome será seu, Liu Huyan. E ao passar por onde ele estava parado, na frente daquele cretino do Xiao Xuxin, você ainda se aproximou de Liu Huyan, engasgando, querida esposa. Eu temo que você não aguente. Depois de dizer isso, sem se importar com a reação de todos, ela te ajudou a se levantar e saiu. À medida que as figuras dos dois desapareciam gradualmente, como anfitrião da festa de aniversário, o Anshen ficou sério pela primeira vez. Olhando para Xiao Qiai, eu te considero uma boa amiga. Só por isso te convidei para minha festa de aniversário, mas é assim que você me trata? Trazendo esse idiota para causar problemas? Xiao Qiai entrou em pânico instantaneamente ao ouvir isso. Não, Zuan Shen. Me deixe explicar. Não precisa dizer mais nada, de agora em diante. Toda a cooperação entre as famílias Zuan e Xiao está cancelada, e eu não tenho você como amigo. Depois que Zuan Shen terminou de falar, ele pegou a mochila e saiu pela porta, e outros também expressaram suas posições, recusando toda a cooperação com a família Xiao. Depois de ouvir o que essas pessoas disseram, Xiao Qiai olhou para Xiao Xuxin com um rosto pálido e zombou.
Agora, em toda a cidade de Jian, ninguém mais cooperará com a família Xiao. Você está satisfeito agora? Quanto mais Xiao Qiai falava, mais zangada ficava, e ela pegou uma cadeira ao lado e jogou-a ferozmente em direção a Xiao Xuxin. O chefe da família Xiao e o cachorro Xiao também apareceram na porta do camarote neste momento, vendo esta cena. Eles repreenderam com os olhos injetados de sangue. Xiao Qiai, como você ousa bater no seu irmão? Eu bato nele, eu queria poder matá-lo. Eu nunca esperei que vocês pudessem me ajudar em nada, só peço que não me causem problemas, mas agora, por causa do comportamento estúpido do seu filho. Mais da metade das empresas na cidade de Jian estão rescindindo a cooperação com a família Xiao, agora não há mais nada. No futuro, vocês dois vão se virar sozinhos, eu não me importo. Depois de dizer isso, Xiao Qiai ignorou. O pai e o filho que estavam atordoados no local, pegou a bolsa e saiu, e neste momento, no hospital, o diretor que originalmente estava de folga, depois de saber que você havia sido queimado, voltou correndo sem parar. Senhorita, genro, o médico está pronto, vamos entrar direto. Genro, Liu Huyan ficou chocada ao ouvir este título, e seu rosto ficou vermelho. Ela olhou furiosamente para o velho à sua frente. Vamos entrar primeiro, estou com frio e dor. Você não se importa com o que os dois pensam, porque agora você sente que suas costas quase não são mais suas. Um grupo de 3 pessoas caminhou rapidamente em direção ao interior do hospital, cruzando-se inadvertidamente com um casal de idosos no portão. Mas o que vocês não perceberam é que o corpo daqueles velhos ficou repentinamente rígido quando viram você, e seus olhos estavam cheios de descrença. Depois que tudo foi devidamente cuidado, você estava deitado na cama do hospital, já se passavam 3 horas. Olhando para Liu Huyan com um olhar cansado, Xiao Muzi está bem, você deveria voltar para descansar primeiro. Liu Huyan recusou-se a ouvir isso. Não, eu quero cuidar de você aqui. Caso contrário, tenho medo de que algo aconteça com você. Hoje, Xiao Muzi não pode servir sua esposa, o que é uma pena. Eu originalmente queria nutrir minha esposa à noite, você disse olhando para ela com um olhar culpado, como se Liu Huyan estivesse em desvantagem. Liu Huyan imediatamente revirou os olhos para você com raiva e disse ressentidamente, desculpe. Xiao Muzi, eu realmente não esperava que Xiao Xuxin fosse esse tipo de pessoa, eu te arrastei para isso. Não fui eu quem te atingiu. Por que você está me pedindo desculpas? Além disso, proteger você é o que eu deveria fazer. Você ficou inexplicavelmente confuso com o pedido repentino de desculpas de Liu Huyan. Eu não tinha muita simpatia por aqueles playboys ricos com problemas cerebrais, justamente quando vocês estavam conversando no quarto do hospital. Mas não percebi que havia 2 velhinhos vagando sorrateiramente do lado de fora da enfermaria. Foi um rico vestido elegantemente quem falou primeiro. Velho Mu, você viu claramente? Aquela criança se parece muito conosco. O velho mais velho estava envergonhado. Eu não queria, mas não consigo entender. Claramente meus filhos estão bem. Por que de repente apareceu uma criança que se parece muito conosco? Será que eles foram trocados? Já pedi para fazer um teste de paternidade com o 3º e o 4º filho. Saberemos quando chegar a hora. Na manhã seguinte, quando Liu Huyan sentiu a fechadura fixa e as garras familiares, ela ficou instantaneamente atordoada. Não é este o hospital? Por que ainda existem fechaduras fixas e garras? Não está certo. Parece que ontem à noite, a expressão de Liu Huyan, que escovou os dentes 4 ou 5 vezes pensando na noite passada, instantaneamente ficou vermelha. Ela se levantou e quis adicionar um pouco de brilho à roupa nova do imperador, mas com esse movimento, a atmosfera ambígua envolveu instantaneamente vocês dois. Justamente quando você estava prestes a iniciar a próxima ação, a porta foi repentinamente batida. Yan, Muge, vocês estão aí dentro? Eu vim ver vocês. Ao ouvir a voz de Zuan Shun, Liu Huyan apressadamente instou ansiosamente, tire as garras rapidamente. Se Shun Shun entrar e nos ver assim, então realmente não podemos explicar. Não sei quanto tempo se passou, no momento em que Liu Huyan abriu a porta e viu Zuan Shun. Um pouco surpreso. Shun Shun, por que você veio? Zuan Shun balançou a lancheira que carregava para Liu Huyan. Não tem jeito, o incidente com Muge aconteceu na minha festa de aniversário. Eu tenho que vir ver Liu Huyan de qualquer jeito. E justamente quando os dois entraram no quarto do hospital, sua barriga, que estava deitada na cama, começou a roncar. Percebendo o movimento de Muge, Zuan Shun não conseguiu conter o riso e disse para Liu Huyan ao lado dela. Viu?
Eu sabia que vocês não tinham comido, então trouxe comida especialmente para vocês. Liu Huyan também não conseguiu evitar. Esfregou a barriga um pouco vazia, mas ela está muito melhor do que você, afinal, você fez um lanche extra para ela ontem à noite. Senhorita Zuanchun, não vou ser educado com você. Estou morrendo de fome. Eu não comi nada ontem à noite. E também gastou trabalho emocional. Você também ignora a dor nas costas e se levanta rapidamente. Você pega a marmita de Zuanshu e acena com a mão despreocupadamente, mas este movimento parece ter afetado a lesão nas costas e você não pôde deixar de franzir a testa por um momento. Irmãozinho, o que foi? Você está bem, mulher? Você olhou para Liu Huyan com estranheza. O apelido de irmãozinho parece ser usado apenas pelos familiares de Liu Huyan. Está tudo bem, só um pouco de dor, não importa. Com a esposa por perto, Xiao Muzi não tem medo de nada. Você apenas mudou de assunto por um momento, mas também fez com que as duas mulheres não conseguiram evitar rir. Zuanchun riu enquanto, olhando atentamente para você, falando sério, se não fosse por causa de Liu Huyan, ele também gostaria de te perseguir. Bonito, atencioso e pode fornecer um valor emocional muito bom. Quem não gosta de um homem assim? Foi Liu Huyan quem treinou bem. Ok. Vou para casa pegar algumas roupas para trocar. Nos últimos dias, ficarei com você no hospital. Às suas ordens. Minha querida esposa, você disse palavras de amor para Liu Huyan com respeito e anseio. Vendo que Liu Huyan estava prestes a sair, Fuanchun ficou envergonhada de ficar sozinha com você, então as duas saíram do quarto do hospital de mãos dadas. E depois que as duas mulheres saíram, você não pôde deixar de calcular o tempo novamente em seu coração. Faltam 2 dias. Você realmente vai ou não? Mas neste momento, 2 convidados inesperados invadiram a porta. Olhando para os pais de Liu Huyan que acabavam de entrar, você não pôde deixar de parecer surpreso. Pai e mãe, o que vocês estão fazendo? Pirralho fedido, não estamos seguindo estritamente suas instruções? Não deixe Liu Yan saber sobre nosso relacionamento? Liu Shikang ficou tão zangado com seu olhar estranho. Claramente foi esse garoto que os impediu de contar a Liu Huyan. Como ele pode estar agindo de forma tão inocente agora? Você não pôde deixar de tocar seu nariz, sem dizer mais nada. Li Qingja notou seu constrangimento. Ela não pôde evitar sentir um pouco de pena em seu coração. Eles já haviam investigado o que aconteceu ontem à noite. O genro se machucou para proteger a filha. Isso fez com que Li Qingja, como sogra, olhasse para você com ainda mais carinho. Cara, mãe, obrigado. Ainda bem que você protegeu Liu Yan. Sua mãe está certa. O pai também tem que te agradecer. Se não fosse por você, Liu Yan poderia realmente ter voltado. Você tem que saber que Liu Huyan estava sentada em uma cadeira na época. Se não fosse por Mujie bloqueando, aquela chaleira de água quente poderia ter batido diretamente em seu rosto. As consequências seriam inimagináveis. Pai, mãe, vejam o que vocês estão dizendo. Liu Yan é minha esposa. Se eu não a proteger, quem o fará? Além disso, não há nada de grave comigo. Liu Zikan e Li Qingja trocaram olhares. Eles ficaram muito satisfeitos e ainda mais satisfeitos com você, o genro. Sua mãe acordou às 4 da manhã para fazer uma canja de galinha para você. Beba rápido para revigorar seu corpo. Liu Zikan rapidamente pegou a lancheira na mão e disse apressadamente para você. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Criado em um orfanato. Você nunca experimentou essa coisa chamada amor paterno e materno. Por um momento, você não conseguiu se controlar. Lágrimas escorreram. Bom garoto, por que está chorando? A mãe está aqui. Li Qingja, que era sentimental, não conseguiu conter as lágrimas ao ver essa cena. Mãe, não chore. Se você chorar, não será bonita. Você é a que mais ama a beleza. Você viu os olhos lacrimejantes de Li Qingja e rapidamente a confortou. Tudo bem, tudo bem. Ouça o pequeno cara. A mãe não vai chorar. Pequeno cara, beba rápido. Se estiver gostoso, a mãe ainda vai te mandar amanhã. Li Qingja enxugou as lágrimas com um sorriso e te instou. Você não recusou mais. Você pegou a canja de galinha e bebeu um gole de cada vez. E essa cena fez com que do lado de fora da enfermaria, o velho casal que estava se esgueirando ontem ficasse ainda mais angustiado. Embora neste momento, eles não saibam se o jovem à frente deles é ou não o filho deles. Mas ouvir você rindo dos pais de outras pessoas e desfrutando do carinho de um casal de idosos, isso os incomoda. Do outro lado, Liu Huyan, ao sair do hospital,
e entrar no Maibach, seu rosto ficou completamente frio. Qin Yao, entre em contato com o departamento jurídico e colete todas as evidências que possam provar que Xiao Shoshin tem problemas. Entregue-o para mim, ao mesmo tempo, cancele todas as cooperações com a família Xiao. E publique um anúncio de que o grupo Shenshou encerrará permanentemente a cooperação com a família Xiao. Sim, presidente Liu. Há mais alguma coisa que precise ser dita? Qin Yao respondeu respeitosamente ao lado. Leve-me de volta para a vila. Antes de Mujie receber alta, eu trabalharei no hospital. Não me contacte se não for importante. Sim, presidente Liu. Mas, naquele momento, o celular de Qin Yao tocou. Olhando para o identificador de chamadas, ela hesitou por um momento. Talvez o fato de não atender por muito tempo tenha chamado a atenção de Liu Huyan. Ela perguntou curiosa. De quem é a ligação? Presidente Liu, é do Sr. Mujie. Atenda e coloque no viva voz. Seria falso dizer que Liu Huyan não estava curiosa sobre o motivo de você ligar para Qin Yao. Mas isso não significa que ela duvidaria de você. Camarada Qin Yao, olá. Desculpe ligar para você assim, mas estou hospitalizado. A presidente Liu voltará ao trabalho amanhã. Não há band-aids que a presidente Liu costuma usar em casa. Você poderia me ajudar a comprar alguns? Ao ouvir suas palavras, as 3 pessoas aqui presentes engasgaram simultaneamente. O ar ficou estranhamente silencioso. A principal razão para Liu Huyan engasgar é que você realmente consegue se lembrar claramente da quantidade desses itens em casa. E Qin Yao e o motorista, Tiu Wang, temem que essa ligação piore ainda mais o humor já ruim da presidente Liu. Camarada Qin Yao, você está ouvindo? Sim, estou. De qual marca a presidente Liu precisa? Depois de encontrar o olhar de Liu Huyan no espelho retrovisor, Qin Yao respondeu apressadamente. 7 graus de espaço, modelo diurno de 245 mm, modelo noturno de 275 mm. Um pacote de absorventes higiênicos. Obrigado, camarada Qin Yao. Tudo bem. Então, Mujie, irmãozinho, descanse primeiro. Qin Yao desligou o telefone cuidadosamente e olhou para Liu Huyan novamente pelo espelho retrovisor. Respirando aliviado, no escritório do presidente da Xiao Corporation, Xiao Kevei discava ansiosamente no telefone. Querendo encontrar uma saída para a família Xiao, mas recebendo apenas portas fechadas, Xiao Kevei sabia que era realmente impossível reverter a situação. Olhando para o tio sentado à sua frente, ela zombou. Viu? Seu filho pródigo enviou com sucesso a família Xiao para o inferno. Agora você está satisfeito? O tio não tinha mais a ideia de reclamar de Xiao Kevei como no hotel. O velho rosto sorria todo enrugado. Filhinha, eu não estou preocupado com seu irmão. Quero que seu irmão se case logo. Seu irmão só fez algumas coisas erradas? Xiao Kevei ignorou diretamente as palavras do tio, olhando para ele friamente. A partir de hoje, cortarei todas as relações com você e aquele filho pródigo. Todos os seus privilégios também serão retirados. Darei a vocês um dia para se mudarem da vila. Kevei, eu sou seu pai. Ele é seu irmão. Você não pode nos tratar assim. O tio respondeu imediatamente depois de ouvir as palavras de Xiao Kevei. Tentando usar laços familiares para restringir Xiao Kevei. Afinal, esse truque sempre funcionou. Você ainda tem a audácia de dizer que é meu pai? Mamãe me pediu antes de falecer para dar a vocês 3 chances, mas eu dei a vocês mais de 3 chances, certo? Agora a irmã Huyan já começou a investigar. Aquele idiota do Xiao Shushin. Quanto a você, Xiao Kevei não falou mais. Mas aquele grito instantaneamente deixou o rosto do tio aterrorizado, sem ousar dizer mais uma palavra. Ela sabia. Desta vez, Xiao Kevei estava totalmente determinada a lidar com ela e seu caso. Quando Liu Huyan voltou ao hospital novamente, inesperadamente viu uma tela que a surpreendeu. Neste momento seu irmão mais novo, Liu Xialai, estava sentado na frente da sua cama de hospital, descascando cuidadosamente uma maçã para você. Vendo isso, Liu Huyan perguntou desconfiada. Xialai, por que você voltou ao hospital? E quando você conheceu o pequeno Ge? Liu Xialai estava cuidadosamente descascando uma maçã. Depois de ouvir a voz de Liu Huyan, seus movimentos ficaram rígidos e ele virou a cabeça, olhando para Liu Huyan. Irmã, por que você voltou tão rápido? Eu só vim ver meu cunhado, não se importe. Ouvindo esse apelido, as orelhas do coração de Liu Huyan não puderam deixar de ficar levemente rosadas, como se um rastro de seda tivesse sido rompido pela metade. Ela olhou para Liu Xialai com vergonha e raiva. Do que você está falando? Eu e o pequeno Ge ainda não nos registramos.
Ah, isso não é inevitável, irmã. Ok, Shalai, você pode voltar. Enquanto os dois irmãos estavam prestes a iniciar uma grande batalha verbal, você, encostado na cama do hospital, olhou para o médico com sede. Depois de ouvir sua voz, Liu Huyan ficou um pouco confusa, mas ela ainda disse: Ok, cunhado, então terei tempo para te visitar novamente. Você deve melhorar logo. Wen Yan você riu levemente e disse: Entendido, volte para a aula. Depois que Liu Xiaolai saiu, Liu Huyan não pôde esperar para olhar para você, Xiao Muzi. O professor explicou: Como você conheceu meu irmão, esse rei demônio? Você, que estava ouvindo atentamente, ouviu. Depois de ouvir a pergunta de Liu Huyan, Wei Wei ficou atordoado por um momento e então explicou: Xiaolai veio procurá-lo um dia. Mas você não estava lá, então eu preparei uma refeição para ele, e depois disso ele vinha com frequência. Com o tempo, nos conhecemos. É assim? Quando você tiver alta do hospital, eu te levarei para conhecer meus pais. Contanto que eles concordem, podemos nos casar. Neste momento, Liu Huyan já tinha. Esqueci completamente o propósito principal de te procurar no começo, e sou completamente uma pessoa apaixonada e obcecada por amor. Ah, casamento? Esposa, quando chegamos a este ponto? Ouvindo a palavra casamento, você olhou para Liu Huyan com descrença. Como? Xiao Muzi, você vai ser um canalha? Eu já estou grávida de um pequeno Muzi na minha barriga. Você não pode me rejeitar. Enquanto dizia isso, ele não se esqueceu de estender a mão e colocá-la suavemente em seu abdômen inferior, como se já houvesse uma vida pulsando ali dentro. Não, meu senhor, seja sincero. Nós nem tivemos um relacionamento sério, e já estamos pulando direto para o casamento. Não está um pouco rápido demais? E eu ainda não tenho 22 anos. Eu não me importo, Xiao Muzi. Você é meu e só pode ser meu. Ele não se importa com seus motivos. Ele apenas começou a fazer birra com você. Então, meu senhor, você quer tentar mais uma vez para tornar a gravidez de Xiao Xiaomu mais estável? Pensando no pequeno Muzi na boca de Liu Huyan agora, você não pôde deixar de pensar na aparência da criança. Você perguntou. Suas palavras fizeram a mente de Liu Huyan se encher de cenas de você brincando com bolhas no banheiro. A respiração não pôde deixar de ficar um pouco rápida. Liu Huyan não pôde deixar de olhar para o céu lá fora e suprimiu a força agitação em seu coração. Mordendo o lábio inferior e balançando a cabeça, Xiao Muzi, não se entregue à luxúria em plena luz do dia. À noite, ok? À noite, tudo será como você quiser, ok? O que a chefe mandar, está mandado. Xiao Muzi obedece, mas quando a natureza masculina fala mais alto, não é algo que se resolva com algumas palavras. Você, ao terminar de falar, timidamente abaixa a cabeça, como se Liu Huyan tivesse feito algo imperdoável. Liu Huyan, ao ver isso, também se sente extremamente mal, hesitando por um momento. Liu Huyan apontou para seus lábios vermelhos e disse suavemente: Pode ser com isso. Ao ouvir isso, seus olhos brilharam instantaneamente, acenando com a cabeça ansiosamente. Hoje também é o último dia do acordo. Quando Liu Huyan acordou, ainda estava presa nas garras da trava fixa, sentindo a trava. Liu Huyan não pôde deixar de fechar os olhos, sorrindo alegremente. Justamente neste momento, a porta do quarto foi silenciosamente aberta em algum momento. Li Qingye, com o rosto culpado, e Liu Shikang observavam silenciosamente a situação dentro do quarto. Até que, após um momento, parecendo não ter encontrado o alvo, eles respiraram aliviados. Huyan não está. Ela deve ter voltado para descansar ontem à noite. Mas por que sinto que estamos agindo como ladrões? Liu Shikang também tinha esse sentimento, mas aquele garoto especificamente instruiu para dar uma surpresa a Liu Huyan. Então eles só podem esconder. Não tem jeito, o genro quer dar uma surpresa para Huyan. O que podemos fazer? Espere, aquilo é. No momento em que Liu Shikang se preparava para entrar no quarto e acordar você, a dor não pôde deixar de se contrair violentamente. Porque no sofá ao lado, havia um monte de roupas de mulher jogadas. Se não me engano, são de Liu Huyan. Isso significa, ao pensar nisso, os olhares de Liu Shikang e Li Qing involuntariamente se voltaram para a cama, observando o sono doce sob as cobertas. Os olhares permaneceram em silêncio por um longo tempo. Eles se entreolharam e, em seguida, silenciosamente caminharam em direção à porta. Mas, neste momento, Liu Huyan também pareceu ter ouvido o movimento. Sua cabecinha saiu debaixo das cobertas.
olhando com desconfiança para aquelas duas figuras familiares. Pai, mãe, como vocês vieram? Espera, isto é um hospital. Pai, mãe, saiam rápido, eu não estou vestida. Ao ouvir a voz familiar, Liu Shikang e Li Qingye trocaram olhares amargos e aceleraram o passo em direção à saída do quarto. Neste momento, Liu Huyan estava com o rosto aterrorizado, parecendo ter esquecido da existência da trava fixa, e não pôde deixar de se mexer. Xiao Muzi, acorde. Meus pais chegaram. Saia rápido. Você abriu os olhos sonolentos e perguntou, confuso, já estou aqui, então estou aqui. Do que você tem medo? Tudo bem, continue dormindo. Vou sair para conversar com seus pais. Nesse momento, Liu Huyan está totalmente focado em você. Ele não quer que você sofra na frente de seus pais, então ele decide sair primeiro para testar as opiniões de seus pais. Se os pais se importarem, ele contará aos pais sobre sua bondade para com ele ao longo do ano passado. No coração de Liu Huyan, Liu Shikang e Li Qingye sempre foram muito esclarecidos e definitivamente aprovariam sua existência depois de ouvir. Mas antes que Liu Huyan pudesse dar alguns passos, a porta se abriu novamente, e então Li Qingye espiou. Depois de ver Liu Huyan totalmente vestida, ela puxou Liu Shikang de volta, carregando a lancheira térmica de ontem. Antes que Liu Huyan pudesse reagir, Li Qingye olhou para você na cama com um sorriso nos olhos. Liu Yan, você está acordado. Deixe o genro se levantar rapidamente para beber sopa de galinha e compensá-lo. Mãe e pai, por que vocês vieram tão cedo hoje? Parece que ainda não são 6 horas. Neste momento, você também notou Li Qingye e Liu Shikang, olhando para os dois anciãos com alguma surpresa, sem perceber a existência de Liu Huyan. No entanto, essa cena foi incrivelmente surpreendente aos olhos de Liu Huyan. Mãe e pai, o irmãozinho realmente chama mãe e pai assim. Quando eles se conheceram, seu garoto fedorento, sua mãe estava com medo de você passar fome e dormiu antes das 7 horas ontem. Eu cozinhei sopa de galinha para você às 3 da manhã. Levante-se e beba. Obrigado, mãe e pai. Mãe, você é tão boa para mim. Estou tão feliz. Recuperando um pouco de consciência, você começou a brincar novamente. Li Qingye olhou para você com um sorriso no rosto e alegremente serviu sopa de galinha para você. Irmãozinho, contanto que você goste de beber. Como você está se sentindo? Ainda dói? Você quer que o médico veja novamente? Testemunhando que seu resfriado melhorou muito. Na época, a lesão nas costas foi oportuna. Sem muita influência. O genro conversou como se não houvesse mais ninguém por perto, deixando de lado a filha biológica de Liu Huyan. Isso era um pouco inaceitável para Liu Huyan. No entanto, vendo Liu Shikang e Li Qingye gostando tanto de você, Liu Huyan não pôde deixar de semicerrar os olhos feliz. Só depois de você se vestir na colcha que de repente percebeu um problema. Ela rapidamente virou a cabeça para olhar para Liu Huyan, que estava sorrindo ao lado dela. Acabou, estou exposto. Um murmúrio incontrolável deixou Liu Shikang e Li Qingye ouvirem claramente. Neste momento, os dois velhos também sentiram um baque em seus corações e viraram a cabeça para olhar ao lado. Liu Huyan, que estava semicerrando os olhos e sorrindo tolamente. O que aliviou Liu Shikang e Li Qingye foi que a aparência de Liu Huyan significava que ela não estava com raiva. Em vez disso, ela estava gostando. Irmãozinho, explique-me. Quando você conheceu meus pais? Você realmente chama mãe e pai mais do que eu. Embora ela não quisesse te culpar, a ocorrência desta cena ainda deixou Liu Huyan. Estou curioso para saber como você conseguiu. Pequeno mestre, isso é um acidente. Você tem que acreditar em Xiao Muzi. Xiao Muzi é leal a você, visível como o sol e a lua, como se temesse que Liu Huyan fosse infeliz. Sua voz adicionou tristeza e indignação ao ver Liu Shikang, que havia retornado à sua imagem não confiável do passado. Li Qingye e Liu Huyan se entreolharam e riram. Pirralho, eu sabia que você estava brincando. Xiao Muzi, fale direito. Você fez beicinho ressentido e olhou para a sopa de galinha na mesinha, e não conseguiu resistir ao protesto do seu estômago. Disse fracamente, sim, papai, mamãe, Liu Yan, eu vou comer primeiro. Ok, espere um pouco e fale sobre isso. Vendo você começar a beber a sopa de galinha impacientemente, a família de 3 não o interrompeu. Liu Shikang olhou inexpressivamente para o lenço de papel na lixeira e o cheiro fraco que ainda restava na sala. A cor do desgosto entre as sobrancelhas não pôde ser escondida. Liu Huyan, como a pessoa envolvida, sabia ainda mais, revelando todo o seu rosto. Liu Huyan, cuja beleza havia diminuído,
naturalmente notou o olhar lascivo de Liu Shikang. Ela estava feliz e extremamente tímida. Na verdade, meu pai descobriu. Que vergonha! Até você estar cheio. Só então você olhou para Liu Shikang e Li Qing assentados no sofá. Papai, mamãe, por que vocês vieram tão cedo hoje? Não estamos considerando que Liu Yan pode ter voltado para dormir? Estávamos pensando em vir mais cedo para evitar uma colisão. Onde ele pensou? Liu Shikang olhou significativamente para os dois e para a lixeira ao lado da cama de hospital. Ele não terminou suas palavras, mas este olhar deixou Liu Huyan, que já estava um pouco tímida, ainda mais envergonhada. Ela olhou ferozmente para você, seus olhos cheios de queixas. Ha ha ha. Liu Yan estava preocupada comigo e ficou para dormir comigo ontem à noite. Isso não é uma piada? Você sentado na cama coçou a cabeça e explicou com um sorriso bobo. Li Qing então brincou com um sorriso. Está tudo bem. É ainda melhor para Liu Yan ficar para cuidar de você. Dessa forma, podemos ter um neto mais cedo. Pai, você controla a mamãe. Veja o que a mamãe está dizendo. Depois de ouvir as palavras de Li Qing, o rubor no rosto de Liu Huyan ficou ainda mais profundo, e ela abraçou o braço de Liu Shikang insatisfeita e começou a implorar, vendo a ação mimada de sua filha. Liu Shikang riu alegremente. Sua mãe está certa. Aproveite a juventude e tenha alguns filhos. Sua mãe e eu ainda podemos ajudar vocês a cuidar deles. Antes que Liu Huyan pudesse falar, ela foi interrompida por uma voz do lado de fora da porta. Pai, mamãe, vocês também vieram. Cunhado, eu trouxe para você os bolinhos fritos na água daquela loja no centro histórico. Coma enquanto estiver quente. Neste momento, Liu Huyan também percebeu que você definitivamente estava mentindo para ela ontem. Parece que ele já te aceitou como cunhado, e não é só por ter ido algumas vezes em casa. A essa altura, Liu Huyan já estava quase rindo da sua atitude. Então você já conquistou toda a nossa família? Xiao Muzi, você é demais. Talvez por telepatia, você parece entender o olhar divertido e irritado de Liu Huyan. Ela olhou para Liu Huyan com um olhar frio e profundo, deixando-a um pouco confuso o dia todo. A família de Liu Shikang ficou com você no hospital até que Li Qing, que acordou às 3 da manhã, sentiu um pouco de culpa. Olhando para você com um pedido de desculpas, ela disse, irmãozinho, estou um pouco cansada. Deixe Liu Yan te fazer companhia aqui. Amanhã eu volto para te ver. Já estou quase recuperada, amanhã posso ter alta. Amanhã eu cozinho para você. Descanse bem em casa. Você interrompeu Li Qing rapidamente. Afinal, Li Qing já está mais velha, e acordar tão cedo não faz bem para a saúde dela. Tudo bem, amanhã te espero em casa. Depois de ver Li Qing e os outros partirem, Liu Huyan se sentou na beira da cama, olhando para você em silêncio. Xiao Muzi, por que você não explica? Como você ficou tão próximo dos meus pais? Ela te chama de mãe mais do que eu. Você olhou para Liu Huyan, que estava a menos de um palmo de distância, e não pôde deixar de engolir em seco diante daquele rosto perfeito. Senhorita, podemos falar sobre isso depois. Agora, deixe Xiao Muzi te nutrir um pouco. Do lado de fora do quarto, o casal de idosos continuava lá, ouvindo o barulho dentro do quarto. Eles ficaram um pouco perdidos por um momento. Os resultados do teste de parentesco saíram. O quarto filho não era deles. Então, a criança no quarto provavelmente é a que foi trocada. Mas por 2 noites seguidas. O barulho no quarto deixou o casal um pouco confuso. A porta do quarto. Lao Mu, por que esse garoto não sabe cuidar do próprio corpo? Ele sofreu ferimentos tão graves e está assim todos os dias. O homem de meia idade, chamado Lao Mu, também estava um pouco perdido. E ele entendia o gosto dos jovens casais por essas coisas. Sim, porque ele não sabe cuidar do próprio corpo? E se algo acontecer, o que será dele no futuro? O tempo passou, e o casal de idosos passou da reclamação inicial ao espanto posterior. Até a dormência final, mais de 2 horas, essa criança. Uma mulher naturalmente sabe o que essas 2 horas representam, especialmente com o barulho considerável vindo do quarto. Por um momento, o rosto enrugado não aguentou, até que à meia-noite, o barulho no quarto desapareceu lentamente em meio a um grito, mas justamente quando a mulher de meia-idade estava prestes a abrir a porta. Um acidente aconteceu de repente, uma enfermeira se aproximou repentinamente. Olá. Por favor, não perturbe o paciente no quarto. Se precisar de algo, pode procurá-lo durante o dia. Aparentemente, o casal não esperava que, mesmo esperando tanto tempo do lado de fora do quarto,
Ainda acontecesse um imprevisto, a mulher de meia-idade explicou, só queremos ver o rapaz no quarto. Não temos outras intenções. A enfermeira, acreditando ou não nessa explicação, apenas apontou gentilmente para o relógio pendurado na parede. É melhor vocês dois irem descansar. O paciente no quarto já sabe da presença de vocês dois há muito tempo. Se ele quisesse vê-los, já teria saído. Já são meia-noite. Por favor, não perturbem o paciente no quarto. O casal obviamente não esperava que a enfermeira dissesse isso. Trocaram olhares e assentiram impotentes. Afinal, para se hospedar neste hospital particular, é preciso ser rico ou nobre. E a base da família Mu não fica em Jianshen, então não podiam forçar a situação. Depois que a enfermeira observou o casal partir, ela lançou um olhar de soslaio para o seu quarto de hospital, e um rubor brilhou repentinamente em seu rosto sorridente. 2 ou 3 horas. A Xiao Liu é realmente sortuda. Este é o tratamento que muitas mulheres só têm em seus sonhos. No corredor não muito distante, alguém parecia estar esperando há muito tempo. Vocês dois estão rondando a porta do meu quarto todos os dias. Aconteceu alguma coisa? Ao ver sua aparição, os olhares do casal não puderam deixar de parar em seu rosto, e ambos até mostraram um leve transe inconscientemente. Filho, posso perguntar sobre sua situação familiar? A mulher de meia-idade foi a primeira a não conseguir conter a dúvida em seu coração, e perguntou cautelosamente. Em resposta, o velho Mu também estava olhando para você fixamente, ansioso por sua resposta. Em contrapartida, você encolheu os ombros despreocupadamente. Ao ver o velho Mu, também entendeu mais ou menos o que estava acontecendo. Tio, deve ser porque ele acha que minha aparência é extremamente semelhante à sua. Então ele acha que eu sou filho da sua família. A razão pela qual só descobriu agora pode ser porque fomos trocados quando bebês. E nunca verificaram nada, mas só suspeitaram no momento em que viram meu rosto. Deve ser isso mesmo, certo? Ao ouvir esse tio, o velho Mu sentiu um certo amargor no coração. Mas ainda assim assentiu, querendo saber o que você diria em seguida. A senhora de meia-idade ao lado não expressou nada durante todo o processo, apenas manteve os olhos fixos em você, esperando seu próximo discurso. Você fez uma pausa e continuou. Vocês também viram. Agora tenho minha própria vida e realmente não quero ser incomodado. Se eu realmente sou filho de vocês, inevitavelmente terei algum envolvimento com aquele falso em sua casa. Conseguir vir a este hospital particular também mostra que as condições financeiras de sua família não são ruins. Então, aquele que é falso, tendo recebido seu carinho por mais de 20 anos, certamente não vai desistir. Ao mesmo tempo, com mais de 20 anos de convivência, vocês naturalmente também não suportam aquele falso. Então, meu súbito aparecimento inevitavelmente causará conflitos, e entre esses conflitos, não ouso, nem vou apostar em quem vocês vão acreditar. Então, por favor, finjam que nunca me viram, já que quando me deram a luz, permitiram que eu fosse levado. Não importa o motivo, não acredito que vocês me favorecerão. Então, em vez de perder tempo comigo, é melhor voltar e viver bem suas vidas. Pelo menos, se eu não aparecer, aquele falso não sentirá nenhuma pressão psicológica. E não causará nenhum impacto em sua família. O que vocês acham? Depois de dizer tudo de uma vez, você não pôde deixar de respirar aliviado, mas o velho casal Mu ficou em silêncio instantaneamente. Depois de quase meio minuto, a senhora de meia-idade forçou um sorriso amargo e disse, filho, isso não tem nenhum impacto. Se realmente acontecer algo assim, você apenas suporta e passa. Depois de ouvir as palavras presunçosas da senhora de meia-idade, sem mencionar você, até o velho Mu olhou para ela com descrença. Para sua esposa com quem conviveu por metade da vida. Mas, naquele momento, a porta do quarto do hospital foi repentinamente aberta. Liu Huyan, com um rosto frio, o som de seus saltos altos batendo no chão foi transmitido lentamente. Quando os olhares de todos se concentraram em Liu Huyan, a senhora de meia-idade não pôde deixar de sorrir. Esta é sua namorada, meu filho, certo? Ela é realmente linda. Você pode voltar conosco mais tarde. Embora as palavras fossem extremamente gentis, o significado de concessão nas palavras parecia ser uma questão de curso. E, senhora, sem falar se você é realmente a mãe biológica de Mu Jie. Mesmo que você seja, com base em suas palavras de deixar o filho adotivo fazer concessões ao filho biológico, com que direito você está dando ordens a Mu Jie? E também à família Mu, certo? Uma família de segunda classe em Zongai.
Que cara de pau para agir com superioridade na minha frente. Liu Huiyan não poupou os dois velhos, expondo diretamente a máscara hipócrita da mulher de meia-idade. Zombando com desprezo, essa frase deixou os dois velhos da família Mu sem palavras, sem saber como refutar Liu Huiyan. Nesse momento, o velho Mu também reconheceu a identidade de Liu Huiyan. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de franzir a testa. O objetivo deles ao virem para Jianshen desta vez era para conseguir uma cooperação com a família Liu. Presidente Liu, você. O velho Mu foi o primeiro a deixar de lado seu status e perguntou cautelosamente. Mas a mulher de meia-idade parecia não ter entendido a situação. Ao ouvir as palavras Presidente Liu, seus olhos brilharam instantaneamente, alegremente. Que coincidência! Eu e o pai desta criança viemos a Jianshen desta vez para cooperar com a família Liu. Sendo assim, não seria muito mais simples cooperar? Foi nesse momento. Você finalmente não aguentou mais e zombou. Com licença, quem é a família de vocês? Já que fui trocado ao nascer, e vocês não me procuraram por mais de 20 anos, que cara de pau vocês têm de dizer que somos família? Considerando a idade de vocês, não quero falar de forma tão dura, ok? Tenha um pouco de vergonha na cara, senhora, concorda? A mulher de meia-idade claramente não esperava que você dissesse tais palavras, e ficou sem palavras por um momento. No entanto, você não parou por aí, mas voltou seu olhar para o velho Mu, que estava de lado, e continuou a dizer: o filho de vocês se perdeu, é problema de vocês. Não sei por que, ao verem alguém parecido com vocês, vocês insistem em dizer que é seu filho, certo? Espero que esta seja a última vez. Depois de dizer isso, você pegou diretamente na mão de Liu Huiyan e caminhou em direção ao elevador do hospital, não dando aos dois velhos a chance de continuar falando. Depois de ver a figura de você e Liu Huiyan desaparecer, o velho Mu olhou para sua esposa com uma expressão sombria. Com que mentalidade você disse para aquela criança aguentar? Por que ele deveria aguentar aquele impostor? A mulher de meia-idade imediatamente disse com uma expressão magoada: eu também não quero que Muma sofra. Afinal, nós o criamos por mais de 20 anos. O velho Mu ficou furioso ao ouvir isso. Então, o que você quer dizer é que seu próprio filho biológico deve sofrer? Agora está tudo bem. Ela não quer ter você como mãe de jeito nenhum. Acho até que o que ela disse está certo. Voltar para quê? O que tem naquela casa falida que a faça querer voltar? A mulher de meia-idade imediatamente mudou de cor. Na verdade, não conseguia dizer nada para refutar, apenas ficou parada atordoada. Em vez disso, você saiu do hospital de mãos dadas com Liu Huiyan. E de repente parou, olhando para Liu Huiyan. Vamos parar por aqui. Rainha, o contrato expirou. Ela ainda estava curiosa sobre o porquê de você ter parado. De repente, Liu Huiyan ficou rígida, sua expressão mudou drasticamente, e ela abraçou sua cintura com força. Lágrimas de ansiedade brilhavam em seus olhos. Eu não quero, Xiao Muzi. Você é meu, sempre meu. Eu não permito que você vá. Você já deixou um Xiao Muzi na minha barriga. Você ficou atônito. Você não esperava que a reação de Liu Huiyan fosse tão grande. Mas parece que mulheres grávidas são realmente muito sentimentais. Será que eu realmente vou ser pai? Depois de um momento de hesitação, você finalmente acrescentou a última frase timidamente: querida esposa. O contrato de Xiao Muzi está expirando. Posso ser promovido? Liu Huiyan, que estava te abraçando firmemente, parou ligeiramente sua excitação ao ouvir suas últimas palavras, e então levantou a cabeça de seus braços cautelosamente. Xiao Muzi, você não está me enganando, está? Ela perguntou fracamente. Você não vai me deixar, vai? Ao ouvir isso, você apertou Liu Huiyan em seus braços. Claro que não. Como eu poderia suportar deixar uma esposa tão boa? Tudo bem. Eu prometi à mamãe ir cozinhar para ela. Vamos lá. Liu Huiyan sorriu docemente ao ver isso. Sim, Xiao Muzi, vamos partir. Espere. Vou contatar o tio Wang. Não precisa, ele chegou. Enquanto suas palavras caíam, um Maybach preto parou lentamente na frente dos dois. Liu Huiyan, que não prestou atenção na placa do carro, pensou que era seu veículo e abriu a porta sem hesitar e entrou. Foi só depois que você entrou no carro que Liu Huiyan percebeu que o motorista não era o tio Wang, então ela olhou para você curiosamente. Seus grandes olhos piscaram, revelando a juventude única de um estudante universitário. Ao ver isso, você acariciou o cabelo de Liu Huiyan. Este é meu irmão, Lao Si. Depois de dizer isso, você disse a Lao Si no banco do motorista. Lao Si, vá para a antiga mansão da família Liu. Sim.
Irmão mais velho. Então Lao Si girou o volante e correu direto para a antiga mansão da família Liu. No carro, Liu Huyan também estava extremamente curiosa sobre seu chamado irmão. Lao Si, você também cresceu em um orfanato? Liu Huyan, curiosa, seguiu seu ensinamento e perguntou ao motorista Lao Si. Lao Si no banco do motorista acenou com a cabeça ao ouvir isso e disse, irmã mais velha. Sim, eu e o irmão mais velho crescemos juntos. Lao Si beija suavemente sua testa com cuidado. E o motorista, Lao Si, ao ver sua aparência incomum pelo retrovisor, ficou instantaneamente chocado. Ele não soube como dirigir o resto do caminho. Chegando à velha mansão da família Liu, Lao Si, sob seu olhar significativo, foi embora dirigindo desanimadamente, porque se não fosse, temia que você o destruísse. Afinal, ele nunca tinha visto o inflexível. Você com um lado tão cauteloso. Depois de ver Lao Si partir, você finalmente pegou a mão de Liu Huyan e caminhou para a velha mansão da família Liu. Mas assim que entraram na velha mansão, 6 pessoas correram apressadamente em direção a você e Liu Huyan.